Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico 2024. Hoje nós estamos na nossa aula 19. Iremos falar sobre um assunto muito importante que é sobre os pacotes. Os pacotes é onde nós temos a maior contribuição que os membros do R, os desenvolvedores em linguagem R, podem usufruir. Eles podem compartilhar seus scripts, suas linhas de comando por meio de pacotes, e esses pacotes podem ser disponibilizados via CRAN e qualquer um pode baixar, uma vez que, como o código é aberto, podemos também fuçar todas as linhas de código e ver o desenvolvimento de como é que esse pacote foi realizado. Sem mais, gostaríamos antecipadamente de pedirmos para aqueles usuários que estão nos acompanhando, mas que não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, façam suas sugestões e críticas, ativem o sininho para que outros materiais do nosso canal possam ser compartilhados não só para você, mas para todo o seu nicho de redes sociais que tem o mesmo interesse em comum. Será um prazer compartilharmos conhecimentos juntos. Então, dito isso, vamos lá para a nossa sala de apresentação. E hoje nós vamos falar na nossa aulinha 19, lembrando que aqui no nosso livro do R Básico, o assunto sobre pacotes vai ser justamente no nosso capítulo 8, em que temos as páginas 228 até 242. É um assunto relativamente, a abordagem relativamente simples, não fazemos uma abordagem aprofundada, uma vez que nós vamos ter um volume específico dentro da coleção Estudando o Ambiente R, especificamente para falarmos sobre pacotes. E aí nós vamos falar diretamente com desenvolvedores, ou aqueles que querem desenvolver o seu primeiro pacote, ou querem melhorar a forma de como desenvolver seus pacotes. Dito isso, então, vamos, como de praxe, falar da nossa filosofia de publicação, que é o selo Democratizando Conhecimento, em que pelo menos uma das vias de publicação dos nossos materiais é desenvolvido de forma gratuita. Gostaríamos também de agradecer o apoio do SEAC da UFSJ, o SEAC é o nosso projeto de ensino, em que desenvolvemos, em que fazemos a inserção de linguagem de programação nas disciplinas dos cursos das engenharias, e a nossa instituição de ensino com a qual trabalhamos, que é a Universidade Federal de São João del Rei. Que o nosso livrinho de apoio, o do R Básico, lembrando que nós temos a versão física do livro e a versão digitável, ou digitalizada, na realidade, ou digital, que são as versões PDF e HTML, são disponíveis de forma gratuita. Bem, sobre pacotes R, o que é que nós podemos entender? Então, os pacotes R, justamente eu mostrei essa caixinha, tentando dar a ideia de que todos os nossos scripts em que formos desenvolver, nós podemos aqui disponibilizar dentro dessa caixa, e que essa caixa ela tem uma espécie de estrutura específica e que, de forma que isso esteja estável, na hora que algum outro usuário abrir essa caixa, a recomendação é que a gente disponibilize ela via CRAN, e que pelo CRAN eles fazem, antes da submissão, tem todo um procedimento prévio em que a gente observa possíveis erros, bugs que podem existir no nosso código. E uma vez isso estando tudo certo e já disponível no CRAN, nós podemos baixar esse pacote, abrir esse pacote, isto é, instalar esse pacote localmente e usufruir de todas as funções, objetos que existem dentro dele. Vale lembrar que não só no CRAN está disponível hoje os pacotes. Há uma inserção muito forte que antes da disponibilização, da divulgação
do pacote estável via CRAN, muitos hoje estão disponibilizando seus materiais no GitHub, justamente pela flexibilidade que nós temos com alguns pacotes hoje, como por exemplo o UseThis. Ele nos dá uma forma de podermos integrar os nossos projetos de pacotes com projetos GitHub. E aí, automaticamente com o DevTools, um outro pacote, a gente consegue fazer a instalação desse projeto ainda em desenvolvimento de pacote no GitHub localmente para a nossa máquina. E podemos usufruir em tempo real dessas funções dos referidos pacotes. Vale ressaltar que esse é um ponto crítico, que nem sempre está estável esses pacotes, e aí você tem que ter uma cautela de quais pacotes você está pegando do GitHub, qual a finalidade que está sendo feita, a procedência, para que não haja problemas em sua utilização ou que haja algum tipo de transtorno nesse sentido. Ok? Bem, falado do objetivo básico, as perguntas práticas que nós temos hoje de não só pacotes nativos, daqueles do ato da instalação, mas feita uma pesquisa na data do dia 10/9/2024, às 21h45, nós tínhamos disponíveis no CRAN nada mais, nada menos do que 21.275 pacotes. Perceba, das mais finalidades diversas possíveis de utilização de pacotes, nós temos aqui disponíveis via CRAN para que a gente possa baixar, ver as linhas de código, os scripts e usufruir das funções. Geralmente os arquivos eles são disponíveis nas versões tar.gz e .zip, e é aqui nesse tipo de arquivo em que a gente consegue ter o acesso ao subdiretório R do pacote e assim ver todos os scripts. As versões zip e as demais, elas muitas vezes não nos dão o código propriamente dito na íntegra para que a gente possa disponibilizar. A dúvida é, isso no sentido de baixar para simplesmente utilizar, faz diferença utilizar ou pegar o tar.gz ou o .zip? Não, isso não faz diferença nenhuma. Só faz diferença você pegar o tar.gz quando você quiser estudar o pacote. Aí você consegue entrar no cérebro do pacote, ver todos os scripts. Bem, onde a gente consegue verificar ou baixar esses pacotes? Via CRAN, que é o local em que a gente recomenda, e também no GitHub. O GitHub é uma situação em que geralmente são pacotes que não necessariamente estejam estáveis em pleno desenvolvimento e os usuários, os desenvolvedores, já disponibilizam ele. Então, há formas de acessos específicas que a gente pode, por exemplo, baixar um pacote já via GitHub e ter acesso às funcionalidades das mais diversas. Mas não quer dizer que necessariamente este pacote esteja estável, não possa existir bugs, tá? Nesse sentido. E aí, como é que nós podemos instalar um pacote? A função básica que nós utilizamos em algumas situações já nas nossas aulas, apesar de não ter falado ainda sobre pacotes, mas nós em algum momento utilizamos essa função install.packages e aí digitamos o nome do pacote e automaticamente a gente o instala. Se a gente estiver utilizando o RStudio, por exemplo, a gente consegue no quarto quadrante ter acesso à aba Packages e aí tudo via botão a gente consegue fazer a instalação tranquilamente. Por exemplo, eu posso vir aqui na aba Packages, em Install, e aí automaticamente pelo repositório CRAN, então isso eu tenho que ter internet, eu vou digitar o nome de um pacote, por exemplo, um dos nossos pacotes, Midrange MCP, e aqui, apertando simplesmente o Install, eu consigo instalar. Ou eu posso vir no próprio console, o install.packages, e digitar o nome, Midrange MCP.
mid-range MCP e fazer essa instalação, que da mesma forma eu conseguirei realizar esta operação. Em algumas situações pode ocorrer na primeira vez de você não ter escolhido o espelho, que é como se fosse uma espécie de replicador da página CRAN dentro do seu país. Para que essa finalidade? Para que você possa fazer a instalação mais rapidamente. E aí, uma vez instalado o pacote, não quer dizer que as funções já estejam disponíveis. Para que a gente possa ter disponível essas funções, nós usaremos os comandos library ou require, ou ainda os operadores, 2 pontos ou 3 pontos, 2 pontos 3 vezes ou 2 pontos 2 vezes. Tem algumas diferenças. Preciso publicar ou não preciso publicar esse pacote? A gente pode. Se tiver publicado, ou seja, no sentido estável, ele estará lá no GitHub. Se não estiver disponível, não estiver publicado, mas o usuário não disponibilizou via CRAN, mas ele tem o projeto ainda em desenvolvimento para futura publicação, ela provavelmente pode estar lá no GitHub. Certo? Só existe o GitHub e alguns disponibilizam, não sei se no GitLab, mas devido aos pacotes DevTools e UseThis, como a integração que eles têm com o GitHub é maior, muito provavelmente você vai achar nessa plataforma. Qual é a estrutura básica de um pacote? Bem, a estrutura básica que nós temos no pacote são essas 4 aqui. O description, namespace, o subdiretório R e o subdiretório main. No description, vamos ver se eu vou falar isso daqui. Não. Então, vou ter que pincelar aqui. No description é onde nós temos as informações básicas. Nome de pacote, nome do autor, nome do mantenedor, o e-mail do mantenedor, a versão do pacote que nós temos e diversas outras informações básicas. Essa estrutura aqui, namespace, ela é uma estrutura do qual nós dizemos como desenvolvedor quais as funções que serão exportáveis e aquelas funções que ficarão apenas internamente. Como desenvolvedor, a gente disponibiliza determinadas funções cuja interface, o nome dela não será modificado. As funções internas são aquelas que podem passar por modificações, por alterações e por isso elas ficam apenas internamente. E aí nós vamos entrar no subdiretório mais importante do pacote, que é o subdiretório R. É aqui onde está todos os seus scripts R, em que você escreve as suas linhas de código para que possa criar e desenvolver as suas funções. É por meio deste diretório onde está todo o cérebro do pacote. Por fim, nós temos o subdiretório main. A lógica que nós temos no R é que ele seja autoexplicativo, por isso nós temos os manuais de ajuda. Todo pacote desenvolvido em CRAN, ou todo pacote desenvolvido, ele tem manuais de ajuda. Esses manuais, mesmo que sejam simplórios, mas ele dá condições básicas de você entender a interface da função, ou seja, o nome da função e seus argumentos, a descrição básica dela e lá no final do manual de ajuda a gente tem acesso a algum exemplo para que a gente possa replicar e entender essa função. Aqui, por exemplo, no RStudio, nós podemos vir na aba Help e ter acesso a os manuais de ajuda simplesmente digitando o nome de alguma função. Por exemplo, função SD, que calcula o desvio padrão. Eu posso verificar aqui, por exemplo, que o pacote que desenvolveu essa função é o pacote stats, a descrição básica, os argumentos dessa função e a interface dessa função, e aqui abaixo um exemplo prático de utilização dessa função. Uma coisa que é interessante que nós temos agora no RStudio é esse link aqui, a Run Examples, em que a gente pode pedir, rodar os exemplos específicos e aqui na própria aba do menu de ajudas a gente vê o que é que ocorre com esses exemplos
executáveis. Algo bem interessante e achei muito válido com essa atualização do RStudio. Então é isso a estrutura básica de um pacote. Como é que nós podemos instalar um pacote? Como nós verificamos anteriormente, o install.packages. Aqui eu posso fazer a instalação local usando o install.packages. Eu preciso apenas dizer o caminho onde é que está esse diretório, né? E aqui são os argumentos básicos que nós temos da função install.packages. Ou nós podemos usar o GitHub, se esse projeto estiver disponibilizado lá. Então, aqui, instalando o DevTools para que ele possa fazer a integração para mim com o GitHub, porque eu tenho a função install_GitHub, que é do DevTools, e uma vez fazendo essa instalação, lembrando que essa segunda linha, ela será reproduzível quando eu fizer lá na linha de comando library DevTools. Quando eu fizer DevTools ou library DevTools, automaticamente a função install_GitHub estará disponível para mim e aí automaticamente eu posso executar esta linha de comando e aí dizer quem foi que desenvolveu, aonde é que está esse projeto e digitando o nome do pacote, automaticamente a gente conseguirá ter todos os recursos possíveis desse pacote localmente em nossa máquina. Bem, pacotes desativados, ou seja, passou por alguma atualização o R e alguns pacotes tiveram algumas funcionalidades não disponíveis que precisam de atualizações e não foram realizadas, eles vão se tornar orphans. Isso significa que eles vão ser desativados. Você não vai conseguir mais via CRAN instalá-lo. Bem, não instalando, quer dizer que eu não consigo mais ver as funções, como é que elas foram desenvolvidas. Todo pacote disponível no CRAN, ele fica guardado, armazenado no seu repositório. E sempre será assim, ó. Digitou http://cran-r-project.org e se você digitar /package igual o nome do pacote, você vai entrar no repositório do pacote. Se ele tiver desativado, você tem como baixar o targz e automaticamente ir no subdiretório R e ver todos os scripts que estão lá disponíveis. Uma vez no CRAN, nunca mais você consegue retirá-lo e de modo ou de outra forma. Uma vez no CRAN, esse projeto sempre estará disponível, mesmo que desativado, para que você possa verificar. A instalação, você precisa ter uma espécie de expertise para poder reativar localmente. E aí extrapola esse nosso curso R básico para este fim. Bem, os objetivos de um pacote. Então, como já falado anteriormente, nós temos o objetivo de compartilhar, otimizar nossas atividades e propagar conhecimento. Esta que é a grande lógica do pacote. Então, com o pacote, você consegue, ao invés do compartilhamento do código e a otimização, ao invés de você estar rodando todos os scripts para você ter uma otimização de trabalho, ou para você conseguir executar alguma linha de comando que você precisa de recursos anteriores, ao invés de você fazer isso rodando todos os seus scripts, você pode automaticamente criar um pacote e carregando e anexando ao caminho de busca, automaticamente você tem todas essas funções disponíveis de uma vez só. E de forma bem simples, você tendo um pacote disponível, você consegue propagar o conhecimento de forma estruturada para que outro usuário possa utilizar, seja via CRAN ou seja propriamente pelo ponto zip ou targz. Usando as funções do pacote. Então, para nós usarmos as funções do pacote, como eu falei anteriormente, uma vez que eu fiz a instalação, o install.packages, para poder utilizar o pacote, eu vou usar a função library. E aí, eu automaticamente disponibilizo no caminho de busca. Nós vamos ter aula sobre ambientes e eu vou falar isso mais especificamente.
E aí eu posso utilizar todos os recursos das funções e objetos que existem nesse pacote. Sem anexar. Sem anexar significa eu não vou carregar e disponibilizar o caminho de busca para que aquele tantão de função que está no pacote possa gerar conflito com outras funções que existam, ou eu possa carregar demais a seção R para isso. Então, para que eu possa apenas carregar, como se eu estivesse acessando o namespace do pacote, captando a função e executando apenas ela, eu posso usar o operador dois pontos. Digito o nome do pacote e depois a função ao qual eu quero utilizar. Dá na mesma forma. Lembrando que eu não consigo, uma vez acessado sem anexar, eu não consigo diretamente digitando o nome da função, acessar as funções do pacote sem ter usado a função library ou require. Tá? Então, buscando funções internas. Eu estou querendo estudar um pouco mais das funções de um pacote, quero saber o que é que tem internamente nessas funções, como é que consigo acessar as funções internas. Se você não quiser abrir o ponto .targz para verificar essas funções internas e você instalou esse pacote e quer visualizar mesmo assim, você pode utilizar o operador dois pontos, dois pontos, dois pontos. E aí no RStudio ele abre uma sub-janelinha que lhe dá todas as funções e aí você tem acesso aos recursos específicos e às funções internas desse referido pacote. Ajuda de funções de um pacote. As ajudas de funções de um pacote você pode ter, como nós já falamos anteriormente, aqui na aba Packages. Deixa eu ver se eu tenho... eu tenho o pacote midrange instalado e eu consigo, por exemplo, aqui dentro, entrando no menu, ou no nome do pacote, né, automaticamente ele me leva para a aba Help, em que eu tenho o manual de ajudas e aqui eu consigo ver o descriptions, as atualizações que foram realizadas no pacote e as funções que eu tenho no pacote. Aqui dentro ele consegue me mostrar todos os recursos possíveis. Então, por exemplo, este pacote aqui, a gente consegue ter uma aba GUI dele aqui, para a gente simplesmente visualizar. Então, midrange MCP. Vou aqui e vou acessar a GUI, Acessando a GUI, eu tenho acesso a essa interface gráfica em que a gente consegue fazer análise de experimentos, por exemplo, com 4 procedimentos de comparações múltiplas que foram desenvolvidos durante a minha tese. E aí, isso aí tem diversos recursos para isso, algo bem interessante para ser utilizado. Bem, e aqui, eu queria ver o que é que representa não só essa função, eu queria ver o que é que é a função mrbarplot. Eu entro aqui e aí ele vai me descrever toda a função e além dos exemplos que eu posso utilizar. É assim que a gente consegue ter ajuda sobre os pacotes ou as funções dos pacotes, ok? Era isso que tínhamos que falar. Lembrando, temos muitas coisas para a gente poder estudar e entender sobre pacotes. Vão lá no capítulo 8 do nosso livrinho para que vocês possam ter um melhor entendimento. Lembrando que no módulo básico a gente tem uma ideia, uma visão muito geral, muito superficial do desenvolvimento de pacotes. A ideia é mais entendermos o que representam os pacotes dentro do mundo do web. Sem mais, gostaríamos de agradecer imensamente, lembrando para vocês que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!